Decoder Talks. A resposta provocadora de Lula ao Trump e a saída de empresários para o Paraguai. Bem-vindos ao Decoder Talks. A verdade nua e crua. Aqui, destrinchamos os fatos por trás das narrativas fajutas. Hoje, o foco é a resposta imbecil do presidente Luiz Inácio Lula da Silva às tarifas de Donald Trump contra produtos brasileiros e o êxodo escancarado de empresários para o Paraguai e outros países com menos burocracia e impostos. Vide o caso da Lupo, que já pulou fora desse barco furado. Prepare-se. O que vem desse ladrão de 9 dedos é uma postura arrogante, burra e perigosa, que vai custar caro ao Brasil. Estamos assistindo a um desfile de empresas dando adeus a essa terra de canalhas. E o pior é que ninguém faz nada. A palhaçada no poder. Não sei quanto a vocês, mas já passou da hora de esses canalhas serem varridos do poder. Tanto o Chandelei quanto o verme de 9 dedos merecem um impeachment com letras garrafais. É ridículo. As prostitutas do Congresso, especialmente os presidentes das casas, vivem travando votações, deixando o Brasil refém de 4 ratos imundos. O presidente do Executivo, os 2 presidentes das casas legislativas e o canalha mor na presidência do Supremo. Esse último, aliás, está prestes a levar uma surra financeira daquelas. Trump só ligou o motor e logo um caça F-35 econômico vai enfiar uma bomba no traseiro desse tiranete de meia tigela. Quem sofre? Os brasileiros, claro. Os empresários já entenderam o recado e estão pulando fora. Ninguém, ainda e por enquanto, pode obrigar as empresas a ficar nesta latrina de país governado por corruptos. O sistema podre e a Constituição de mentira. Esse sistema político nojento nos força a engolir uma cartilha de idiotas, como se fôssemos obrigados a lamber as botas dos canalhas que elegemos. Se não jogarmos essa Constituição fajuta no lixo, um papelzinho com letrinhas que não vale nada numa ditadura, estamos ferrados. O povo é quem manda, não essa porcaria de documento. Se o povo não quer esses merdas no poder, precisamos de uma nova constituinte. Mas o povo tem que ser soberano, não pode deixar esses vampiros se agarrarem ao livrinho místico para nos esmagar. É exatamente isso que está rolando no Brasil. Urnas mágicas, tirania de toga e uma mídia vendida passando pano para o regime que nos asfixia. Se não acordarmos, só vai sobrar os pobres neste país e uma oligarquia de sanguessugas rindo da nossa cara. Sem resistência, sem salvação. Se não pararmos essa máquina do inferno, não haverá redenção. Entenderam? As sanções contra o Brasil ou um chute no traseiro do Chandinelli não vão transformar isso aqui numa democracia de novo. Os ratos de Brasília vão continuar enchendo os bolsos com salários e mordomias, desviando milhões e milhões como fazem há séculos nesta republiqueta de bananas. Minha indignação é colossal. Venho gritando sobre isso desde que o Molusco foi descondenado e as urnas mágicas o enfiaram no palácio da vergonha mundial. Isso tem que acabar. Mas cadê os políticos de merda com coragem para levantar essa bandeira? Acham drástico demais? Então esperem mais uns anos. O regime vai se blindar, caçar um por um os deputados e senadores que não se curvem, censurar tudo e todos. O que o povo está esperando, caramba? Esse regime torpe e pervertido quer te esmagar. Crie sua moeda, guarde seu ouro, forme sua rede. A luta é pacífica, mas mais dura que guerra. A tirania está instalada, o cerco está fechando. Você vai lutar ou vai virar rato? Bem, no final do programa eu vou explicar como se pode organizar um movimento de organização e resistência pacífica. Então vamos para a pauta principal do programa. Donald Trump, em um post no X, anunciou tarifas sobre produtos brasileiros, mirando setores como agricultura e manufatura. Ele escreveu: "O Brasil está se alinhando com a China e a Rússia, prejudicando os interesses americanos. Vamos impor tarifas pesadas para proteger nossos trabalhadores e empresas. America First." Esse movimento reflete a visão de Trump de que as políticas comerciais do Brasil favorecem nações que ele considera adversárias dos Xinhua, justificando uma retaliação econômica. Lula não ficou calado. Em sua nota no X, ele respondeu: "O Brasil é um país soberano, com instituições independentes que não aceitará ser tutelado por ninguém. Se os Xinhua impõem tarifas, usaremos a lei da reciprocidade para responder na mesma moeda." Essa declaração é um desafio direto à maior economia do mundo. Em vez de buscar diálogo ou uma solução diplomática, Lula optou por uma postura confrontacional, como se o Brasil tivesse poder de barganha para enfrentar os Estados Unidos de igual para igual. É uma provocação típica de um canalha que não mede as consequências. E quem paga o preço é o povo brasileiro. Essa atitude de Lula não é apenas imprudente, ela carrega traços de ditaduras.
Priorizar bravatas ideológicas sobre o bem-estar econômico da nação é uma marca registrada de líderes autoritários. Veja só: alinhamento com regimes autoritários. Lula tem estreitado laços com China e Rússia, países conhecidos por governos centralizados e repressivos. Desprezo pelo pragmatismo. Em vez de negociar com os Israel, ele prefere uma retórica nacionalista que ignora a realidade econômica. Narrativa controlada. A imprensa brasileira, muitas vezes financiada pelo governo, já começou a ecoar uma narrativa tosca de defesa da soberania, ignorando os impactos reais no povo. Isso é canalice pura, uma tentativa de manipular a opinião pública enquanto o país afunda. Ditaduras não se preocupam com o custo de suas decisões para a população. Lula parece seguir o mesmo roteiro. As consequências graves para o Brasil. Provocar a maior economia do mundo não é brincadeira. Aqui estão os riscos que o Brasil enfrenta por causa dessa postura estúpida. Setor agrícola. Exportações como soja e carne, que dependem do mercado americano, podem sofrer quedas drásticas de demanda e preço. Indústria manufatureira. Empresas enfrentarão custos mais altos e perda de competitividade, levando a demissões e estagnação. Povo brasileiro. O aumento de preços e a crise econômica vão atingir diretamente o bolso do cidadão comum, enquanto Lula posa de valente. O Brasil não tem nada a ganhar com essa briga. Trump tem o poder de taxar e retaliar ainda mais, e nós seremos os perdedores. Lula age como se não tivesse nada a perder, mas o Brasil tem tudo em jogo. A saída de empresários para o Paraguai. O caso da Lupo e outros. Além das consequências diretas das tarifas, o Brasil já está perdendo empresários para países como o Paraguai, onde a burocracia é menor e os impostos são mais baixos. A Lupo, uma empresa brasileira de meias, é um exemplo recente. Em 2025, a companhia anunciou a construção de sua primeira fábrica fora do Brasil, em Ciudad del Este, Paraguai, com um investimento de 30 milhões de reais. A CEO da Lupo, Liliana Alfiero, explicou que a decisão foi motivada pelos altos impostos e pela burocracia no Brasil, que tornam a empresa menos competitiva frente às importações. No Paraguai, a Lupo se beneficia de um regime fiscal mais favorável, incluindo a Lei de Maquila, que prevê isenção de impostos para empresas que produzem para exportação. Mas a Lupo não está sozinha. Outras empresas brasileiras, como a Guararapes e a Budemeyer, também instalaram operações no Paraguai, atraídas pelos incentivos fiscais e custos mais baixos. Segundo o Ministério da Indústria e Comércio do Paraguai, das 332 indústrias com programas de maquila em vigor, em 2024, 223 são brasileiras, representando 69% do total. Essa tendência não se limita a grandes corporações. Muitos empresários brasileiros estão migrando para o Paraguai em busca de um ambiente mais favorável para negócios. Em posts encontrados no X, usuários relatam que o Paraguai oferece impostos baixos ou até mesmo zero sobre renda estrangeira, além de um IVA, Imposto sobre Valor Agregado, de apenas 8 a 10%, o que atrai tanto empresas quanto indivíduos em busca de liberdade econômica. Essa fuga de capital e talento é um sinal claro de que o Brasil está perdendo competitividade, e isso é só o começo. Se o governo continuar com políticas que sobrecarregam as empresas com impostos e burocracia, mais empresários seguirão o exemplo da Lupo, e o país sofrerá as consequências econômicas. Impeachment. A solução necessária. Diante de tamanha irresponsabilidade, só há uma saída: o impeachment de Lula. Suas ações colocam o Brasil em uma posição de vulnerabilidade econômica e política que não podemos tolerar. Precisamos de um líder que priorize a estabilidade econômica sobre bravatas ideológicas. Trabalhe para reparar a relação com os Icaisewa e evitar mais danos. Coloque o povo acima de narrativas ditatoriais. Crie um ambiente favorável para negócios, reduzindo a burocracia e os impostos que estão expulsando empresários para o Paraguai e outros países. Se o Brasil continuar se comportando como uma ditadura, será tratado como tal, taxado, isolado e punido. O povo não merece sofrer por causa de um canalha que provoca sem pensar. Impeachment já. A resposta de Lula a Trump é um exemplo perfeito de estupidez a priorística, uma provocação sem estratégia, típica de ditaduras, que ignora as consequências para o Brasil. Enquanto a imprensa governista tenta vender essa canalice como defesa da soberania, a realidade é que o povo vai pagar o preço. Além disso, a saída de empresários para o Paraguai, como no caso da Lupo, é apenas o começo de um êxodo que pode devastar a economia brasileira se não houver mudanças urgentes. É hora de dizer basta. Decoder Talks encerrado. Agora vou dar um manualzinho de resistência pacífica. A guerra econômica, população, X regime, chega de blá blá blá.
Precisamos de uma paralisação geral o quanto antes. É hora de uma economia de guerra. Setores como energia e transporte têm que parar, e certamente esse regime de canalhas cairá. Mas isso exige preparo. Vou pincelar como isso deveria acontecer. Um resuminho básico. Anota aí um micro manual da resistência. Dinheiro fora do controle. Deles, o plano contra a tirania. O governo quer te sufocar financeiramente e já está fazendo isso. Ciandinelli congelou contas de cidadãos sem acusação formal, até dos familiares, numa jogada ilegal e covarde. Se você acha que seu dinheiro no banco está a salvo, acorda. O cerco está fechando e depender do sistema deles é assinar sua sentença. Vamos tirar o controle das mãos desses canalhas. Criptomoedas. O fogo que eles não apagam. Bitcoin é só o começo. Um grupo de informática esperto pode criar uma moeda nova, hospedada num servidor internacional, fora do alcance do regime. Pense numa cripto brasileira, descentralizada, sem chefes, sem tiranos. Isso já existe lá fora. Moedas digitais comunitárias que riem na cara dos bancos centrais. Mas não se iluda. Cripto é liberdade, mas exige cérebro. Aprenda a proteger suas chaves ou vai perder tudo para hackers ou para sua própria desleixo. Ouro e prata, a arma dos séculos. Quando o real virar pó, e vai virar, com esses caras no poder, ouro e prata vão te salvar. Não é luxo, é necessidade. Compre moedas ou barras pequenas fáceis de negociar. Espalhe seus esconderijos, casa, terreno, cofre. O regime já confiscou ouro antes, como na ditadura militar, e vai tentar de novo. Fique esperto. Trocas locais. O poder nas suas mãos. Escambo é a base. Troque comida por remédios, serviços por ferramentas, mas vá além. Crie uma moeda local, gerida por um conselho econômico da sua comunidade. Na crise argentina de 2001, os patacones mantiveram o povo vivo. No Brasil, isso pode se espalhar, cidade por cidade, um modelo copiado e adaptado. O governo não controla o que rola na rua, mas vai tentar sufocar. Organize-se e resista. Pix local e apps, tecnologia contra o controle. Pix de banco? Uma armadilha. Crie um Pix local ou um aplicativo de pagamentos comunitário, fiscalizado por conselhos locais, regionais ou até nacionais. Quer mais? Lance uma criptomoeda nacional, com lastro em algo sólido. Produção, metais, qualquer coisa que não seja a palavra podre do governo. Adeus, domínio dos canalhas. Mas corra, o tempo é curto e o regime já está de olho. O alerta, a tirania não brinca. Não se engane. Cancelamento de contas, congelamento de salários, confisco, tudo isso já é realidade. Na Venezuela, o governo tomou os bancos e deixou o povo comendo migalhas. Aqui, Ciandinelli já mostrou o roteiro. Estamos no ponto de não retorno. Ou lutamos agora, ou viramos escravos amanhã. Fome e desabastecimento vêm aí, e quem não se preparar vai sofrer. Lições do passado. A Polônia não se curvou. Na Polônia dos anos 80, o Solidariedade derrubou um regime comunista com greves, redes de apoio e união. Eles tinham estoques, comunicação clandestina e coragem. Tanques rolaram, mas o povo venceu. Aqui, precisamos do mesmo. Paralisações em setores-chave, estoques de comida e uma rede que o governo não alcance. O plano de guerra. Estoques. Comida, água, remédios, especialmente para os familiares que dependem frequentemente disso. Sem isso, você cai em dias. Redes solidárias, grupos de vizinhos para trocas e ajuda. União é força. Comunicação segura. Rádios, apps criptografados. A internet vai ser censurada, então redes criptografadas e conselhos locais para a organização é essencial. Protestos pacíficos. Lotem as ruas. Mostrem para o mundo. Sem violência, mas com pressão. Os protestos podem começar com convocações locais, a fim de testar a adesão, depois vá implementando. As pessoas tendem a sentir a força das reuniões e, com a união em manifestações públicas, a adesão tende a aumentar. Liderança. Distribuída. Sem alvos fáceis. O regime vai caçar líderes. Não dê a eles um único alvo. Espalhe o poder entre muitos. Nada de líder único. Crie uma rede de porta-vozes rotativos para conduzir manifestações e falar ao megafone. Qualquer um pode assumir o comando desde que siga a cartilha do movimento. Cartilha viva. Mantenha um documento atualizado com discursos prontos, metas claras e estratégias flexíveis. Assim, qualquer pessoa pode dar continuidade à luta, mesmo sob pressão. Exemplo prático. Um professor numa praça, um autônomo no mercado, todos prontos para liderar sem se destacar como o chefe.
Infiltrados, proteja o coração do movimento. O inimigo vai tentar envenenar a resistência de dentro. Fique atento, desconfie de negociadores. Infiltrados adoram se oferecer para dialogar com o regime. Ninguém fala pelo coletivo sem aval prévio. Conselho de organização. Eleja um grupo confiável para guiar o movimento. Escolha pessoas simples e honestas, professores, autônomos, ex-militares patriotas de verdade, empresários éticos, só aqueles cujos funcionários confirmem salários justos e tratamento digno. Nada de exploradores, sábios experientes, idosos com vivência, formação e bom senso para decisões difíceis. Missão do Conselho: organizar e aconselhar até a vitória, quando uma Assembleia Constituinte será convocada. Depois, um governo transitório será formado com representantes regionais eleitos. Boicotes: corte o dinheiro do regime. Não alimente o inimigo. Identifique e boicote empresas que apoiam o regime. Liste-as, espalhe nas ruas e nas redes. Faça o povo saber. Exemplo em ação: se uma grande marca financia a opressão, troque-a por negócios locais que estejam com o povo. Paralisações que doem. Setores estratégicos. Pare energia, transporte e portos. Sem isso, o regime engasga. Coordenação: crie grupos locais para acertar o timing. Um setor para, o outro segura. Resistência inteligente. Protestos pacíficos. Encha as ruas, mas sem dar brecha para a repressão. Boicotes: não compre de empresas alinhadas com o regime. Mate-os pelo bolso. Lição da história: o Solidariedade na Polônia. Quer saber como derrubar um regime autoritário? Veja a Polônia nos anos 1980. O movimento Solidariedade mostrou o caminho. Greves organizadas, sindicatos pararam fábricas e minas, sufocando o governo comunista. Pressão externa. Apoio internacional virou um martelo na cabeça do regime. Cultura viva. Arte e educação clandestinas mantiveram o povo acordado. Liderança forte. Lech Walesa uniu milhões com uma visão clara. Resultado? O regime caiu. O povo venceu. Aqui no Brasil, precisamos do mesmo. Organização, coragem e um soco bem dado. A sombra da Venezuela. Olhe para a Venezuela e veja nosso futuro se ficarmos parados. O governo tomou a economia, destruiu tudo e deixou o povo na miséria. A mídia virou fantoche, milhões fugiram e os protestos, esmagados na porrada. Hiperinflação, fome, crime, é isso que nos espera se não reagirmos. O Brasil já tem os sintomas. Controle crescente, censura, êxodo de empresas. Quer virar Caracas? Então continue assistindo de braços cruzados. Infelizmente, eu acredito que já chegamos no ponto de não retorno. A tirania está instalada e agora é só fechar o cerco. A vitória é possível. Vai ser punk. Fome, repressão, caos, tudo isso pode rolar. Mas se nos organizarmos com doações de alimentos, compartilhamento de transporte e apoio em emergências, a gente vence. A história mostra: regimes caem quando o povo se levanta. A Polônia provou isso. A Venezuela é o aviso do que acontece se ficarmos parados. Mexa-se, Brasil. A resposta idiota do Lula ao Trump e a fuga de empresários são só a ponta do iceberg. O regime está nos enforcando e o povo precisa reagir. Organize-se, estoque comida, crie redes, pare o país. A Polônia provou que funciona, a Venezuela grita o que acontece se falharmos. O poder é nosso, não de um papel chamado Constituição ou de canalhas em Brasília. Decoder Talks encerrado. Até a próxima, se ainda estivermos vivos para lutar. Até o próximo Decoder Talks. Grato por assistir. E resista!